neopentecostal se resume numa palavra, é a palavra êxito. Essa é a palavra mais enfatizada pelo movimento neopentecostal. O homem abençoado, o homem que ganhou o favor de Deus, o homem que é querido por Deus, que tem fé em Deus e que ganhou o favor de Deus, esse homem é um homem de êxito. É um homem bem-sucedido na vida. É um homem bem-sucedido nos negócios. É um homem bem-sucedido na sua saúde, se podemos assim dizer. É um homem que tem sucesso em tudo. E por isso, os líderes neopentecostais enfatizam que eles próprios são pessoas que experimentam na sua vida grandes vitórias e são pessoas bem-sucedidas no ministério. Agora, o que é para o líder neopentecostal ser bem-sucedido no ministério? Para o líder neopentecostal ser bem-sucedido no ministério é ter uma igreja com milhares de pessoas. Vejam, eu usei a palavra pessoas, eu não usei a palavra membros. O líder neopentecostal, ele gosta de multidões. Ele quer provar que ele é bem-sucedido, que Deus lhe dá muito dinheiro, que Deus lhe dá muitas vitórias, que Deus lhe dá muitos recursos e que Deus lhe dá um auditório sempre lotado, com milhares de pessoas, milhões de pessoas a cada dia escutando as suas pregações, e ele, portanto, se tornando famoso e aplaudido e conhecido e sempre crescendo mais e inaugurando novos salões e novos auditórios e novas catedrais e assim sendo bem sucedido. Essa é a prova que ele tem de que Deus está aprovando o seu ministério e a sua vida. Eu quero voltar nesse ponto, que era um ponto que eu queria falar ontem e eu não pude falar, mas eu quero realçar um detalhe disso, mostrar o quanto esse pensamento é antibíblico. O quanto esse pensamento de que um ministério abençoado é um ministério de milhões de pessoas é um pensamento antibíblico. E para isso eu tenho uma série de textos que eu gostaria de compartilhar, mas vou falar apenas de um texto, que é um texto que eu acho talvez seja o mais interessante dentro do ataque desse pensamento dos líderes neopentecostais. Observe, por exemplo, Isaías capítulo 6. E você vai encontrar no capítulo 6 de Isaías um texto muito conhecido, que é o texto que fala sobre a chamada, a vocação do profeta. E eu quero que você olhe para esse texto agora. Você vai ver coisas que você nunca percebeu nele. Você verá agora, não porque eu vou fazer você ver. Está aqui há bastante tempo, acredito. Faz tempo que está aqui. Não vou fazer uma leitura subliminar do texto, não. Está aqui para a gente ver. A gente só não notou isso antes. Mas o texto aqui diz com toda clareza o que eu vou frisar. Eu quero frisar algo que o texto já diz. Observe com atenção Isaías no capítulo 6. Você conhece já a história. O texto diz no versículo 8. Diz assim, Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Todos conhecem esse texto? É um texto bem missionário, né? Os missionários, quando vão enfatizar, quando vão fazer algum apelo para que os jovens se tornem missionários, usa geralmente esse texto, para enfatizar que nós devemos ter no nosso coração a mesma disposição que houve em Isaías. Isaías, quando viu a necessidade de Deus dizendo: quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir, eu estou pronto, eu vou. Agora vejam o que vem agora, porque Deus vai dizer para ele do grande sucesso que ele terá. Veja, observe, muita atenção agora. Deus disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. É o que está aí mesmo, não está errado não. E o texto continua: estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos,
não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Deus está prometendo o que para Isaías? Milhões de pessoas, templos cheios, é isso? Ele está dizendo. Já perceberam isso? Que promessa de sucesso fantástica. Prega para esse povo. Prega para endurecer o coração deles. Para endurecer? Para que eles não se convertam. Para que eles ouçam, mas fiquem surdos. Para que ouvindo, eles não percebam. Para que vendo, na verdade não vejam. E assim, desse modo, eles não se convertam. Que eles fiquem mais e mais endurecidos. Prega para isso. Mas peraí, então eu vou pregar para ninguém ouvir? Exatamente. É esse o chamado. É essa a minha promessa de sucesso para você. Você vai pregar para endurecer o coração desse povo. O que foi que Isaías disse? Bom, ele disse o que eu acho que qualquer pessoa diria. Versículo 11. Então eu perguntei, até quando, Senhor? É lógico. Quem não ia perguntar isso? Peraí, mas até quando eu vou pregar para ninguém me ouvir? Até quando eu vou pregar para ninguém escutar? Até quando eu vou pregar para ninguém se converter? Qualquer pessoa chamada faria essa pergunta. Quanto tempo vai durar esse ministério sem frutos? E então Deus responde para ele, até quando? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Ou seja, por quanto tempo? Até o fim. Até a nação ser destruída. Até esse dia. Ou seja, durante todo o seu ministério, você vai pregar. Anos e anos. Anos e anos. Você vai morrer pregando. E sabe quantos frutos você vai ter do seu trabalho? Sabe quantos? Nenhum. Isaías não era um homem de fé? Isaías não era um homem que tinha o favor de Deus? Isaías não era um homem fiel e abençoado por Deus? Claro que era. Isaías foi o maior profeta da antiguidade. No entanto, o seu trabalho de pregação foi um trabalho que não deu fruto nenhum do ponto de vista numérico. Quando ele fazia apelo, ninguém ia na frente. Podia cantar vem já 8 vezes. Agora vamos cantar de novo a 8ª estrofe, bem devagarinho, vem à frente. Cantava a 8ª estrofe 18 vezes, ninguém ia na frente. Talvez algumas pessoas hoje em dia dissessem assim, esse aí não tem a unção, esse aí não é de Deus não. Mas na verdade, esse texto aqui mostra que muitas vezes o fato de alguém ser de Deus, o fato de alguém pregar a verdade faz com que o sucesso seja pequeno. O fato muitas vezes de alguém pregar a verdade faz com que as pessoas façam o quê? Tapem os ouvidos. Sentem o quê? Coceira nos ouvidos. Então cuidado com esses conceitos dos líderes neopentecostais. O êxito, o sucesso de um ministério não é evidência, esses milhões de pessoas que vocês veem, esses milhões de pessoas lotando estádios, isso não é sinal de que Deus está aprovando, não. Hoje nós ouvimos o Silas falando sobre crescimento, a necessidade do crescimento, e nós cremos nisso tudo. Que a igreja abençoada por Deus é uma igreja que cresce. Uma igreja que prega a verdade é uma igreja que cresce sim. Uma igreja que Deus abençoa é uma igreja que cresce sim, mas é diferente. É um crescimento sólido. É um crescimento com base na verdade. É um crescimento muitas vezes lento, mas real e que permanece. É um crescimento autêntico de vidas transformadas, que ao longo dos anos vai se processando numa igreja bíblica e que teme a Deus. Nós vemos isso, isto sim, não a baderna dos milhões de pessoas sem saber nada sobre transformação de vida, o que nós vemos por aí afora, e que chamam de sucesso ministerial. O crescimento de que o Silas fala, o crescimento de que nós falamos, é um crescimento real de vidas transformadas, pessoas nascendo de novo, não apenas salões lotados. Isso aí não significa que Deus está abençoando. Muito bem. Vamos olhar então hoje para algumas faltas do evangélico neopentecostal. Página 9, vou pedir para que outros auxiliares venham à frente hoje. Alguém de Tombos. Quem é? Eliseu de Tombos.
vai ser o nosso auxiliar hoje. Não tem jeito, virá, não tem como. Pastor dá vida pelas ovelhas, viu? Não coloca as ovelhas na frente, não. Ele encara a briga, ele não coloca as ovelhas na frente e se esconde atrás da lã, não. Vamos chamar mais alguém? Alguém de Chapecó. Chapecó, lá vem vindo, missionário, chegando aqui. E agora um sotaque de alguém do sexo feminino, de que lugar? Capixaba, uma moça do Espírito Santo. Não tem. Não tem. Quem vem? Quem virá para nos ajudar na leitura? Camila vem à frente então. E todos esses que estão vindo aqui na frente, depois que acabar o estudo, vão fazer um trio, vão apresentar uma música especial aqui na frente. Como gratidão, expressão de gratidão, então vão cantar. Irmãos, eu não tenho tratado de vários temas relacionados ao movimento neopentecostal. O tempo é curto, estou correndo bastante, tentando cobrir as coisas todas. Alguns irmãos têm perguntado para mim sobre outros temas próprios do movimento pentecostal. Alguém hoje me perguntou sobre o dom de línguas, a questão da doutrina da quebra de maldição. Muitas pessoas perguntaram também sobre outras informações sobre isso. O que eu posso fazer é recomendar, mais uma vez, a compra do livrinho. Esse livrinho trata desses assuntos todos, trata sobre tudo isso. Sobre dom de línguas, sobre neopentecostalismo, quebra de maldições, coisas desse tipo todo, toda essa ordem de ideias novas, você pode ter acesso neste livrinho aqui, A Prática da Igreja de Deus, que tem lá embaixo. Muito bem, vamos ver quais são as principais faltas do evangélico neopentecostal. Por que eu quero enumerar essas faltas? Por que eu quero mostrar essas faltas para vocês? Eu quero mostrar essas faltas, essas ausências para vocês, para que vocês não apenas aprendam a identificar o neopentecostal, mas para que vocês também não se tornem semelhantes. Porque o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é uma tendência geral. Isso que preocupa o líder bíblico, isso que preocupa o missionário, o homem de Deus, é perceber que existe, no meio evangélico brasileiro, existe uma tendência que está sendo seguida. O carro-chefe dessa tendência, desse novo crente, desse crente com um perfil estranho, um perfil diferente do perfil dos crentes antigos, claro, nós encontramos o seu reduto maior nas igrejas neopentecostais. Percebemos essas pessoas com essas ausências. Mas ao colocar essas ausências aqui, eu quero que os irmãos que estão aqui, eu sei não são neopentecostais, observem isso com cuidado para não se igualarem. Porque é muito fácil os irmãos começarem a achar que o evangélico é assim, e que ele tem que ser assim, e não tem nada demais do evangélico ser assim. Afinal de contas, você conhece tantos evangélicos que são assim, e que dizem essas coisas, que pensam desse modo, que agem desse modo, e o que é que tem de mais? Eu tenho visto, irmãos, várias pessoas de igrejas sérias, abraçando esse perfil que os irmãos têm aqui na página 9. Desenvolvendo na sua vida um estilo de cristianismo idêntico ao cristianismo do neopentecostal. Ele fala, não, eu não sou daquela igreja lá não, nossa, nada a ver, mas ele é presbiteriano, ele é batista, ele é da igreja dos irmãos, mas ele tem o mesmo perfil. Eu falo, ok, você não é de lá, mas você desenvolve na sua vida, nós percebemos na sua vida, as mesmas falhas que percebemos nas pessoas daquelas igrejas. Há uma tendência, uma onda que vai levando as pessoas nessa direção. Muito cuidado com isso. Por isso, eu quero mostrar essas falhas aqui, essas ausências aqui. O objetivo é que você se policie e diga, eu não serei assim. E se você está sendo assim, cuidado. Você está se deixando levar por uma nova onda. Você está se deixando levar por uma nova moda evangélica. Isso não é certo. Livre-se dessas tendências, dessas ausências que constam aqui desse estudo, desse esboço que eu preparei para vocês. Primeira delas, vamos olhar. O evangélico neopentecostal, ele apresenta uma falta de senso crítico. Uma falta de senso crítico. O que significa isso? O neopentecostal, ele acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. A cada dia que passa, os líderes inventam uma novidade, qualquer coisa, e eles correm atrás disso. Eles acreditam nisso, não questionam, não perguntam, não comparam aqueles ensinamentos com a Bíblia e dão crédito a isso.
Vocês já perceberam, por exemplo, como a igreja é criativa? Cada dia uma coisa. Recentemente tem aí o descarrego. Tá? É coisa nova. Logo, logo isso aí sai de moda. Já vende bastante sabonetinho. Sabia que tem um sabonete? Tem um sabonete embaladinho escrito sabonete do descarrego. Sabonetinho assim. Você compra embaladinho, toma banho com aquilo lá. Isso aí não tinha, o ano passado não tinha isso aí. Esse ano já tem. De vez em quando eles fazem o culto da sarça. Colocam lá um arbusto que eles dizem que trouxeram do Monte Sinai. Não é nada. Cataram aqui, toda aquela rua, tem lá um terreno velho lá, cataram lá e botaram lá na frente que veio do Monte Sinai. E começam a dizer que aquela sarça faz milagres e tudo mais. Aí, daí a pouco, eles inventam um líquido vermelho para você colocar na porta. Para o anjo destruidor que passou lá no Egito não passar na sua casa. Vai que ele erra o caminho, se perde lá pelo Egito, passa lá pela casa do Yusuf lá, tal, e de repente chega perto da sua casa, ele vê lá que está marcado lá, não entra lá dentro. Né? Então começam a inventar essas coisas. O neopentecostal, ele acredita em tudo, menos na verdade. Então vamos ver daqui a pouco. O que você inventar, o que você falar, ele vai acreditar. Certa vez eu estava assistindo um culto neopentecostal e o pastor mandava os irmãos se tocarem uns nas mãos dos outros, porque ele dizia, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai sentir no seu irmão as marcas dos cravos de Cristo nas mãos dele. E as pessoas então se tocavam e sentiam, claro, lógico. Né? Estou sentindo os cravos. Né? Quem estava pleno do Espírito acreditava nisso e ficava tocando lá no sermão e sentindo essas coisas. Tá? Acreditam em qualquer coisa. Essa postura de acreditar em tudo que aparece não é a postura correta, não é a postura do homem de Deus. Cuidado. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser aquele crente chato que implica com tudo, não é isso? Porque há crentes que implicam qualquer coisa. Aí é triste, aí é fogo. Você não pode abrir a boca. Tudo que você fala, a pessoa critica. Você não pode falar A, que a pessoa fala, esse A foi um A na nossa língua ou foi em língua estranha? Você não pode falar nada. Outro dia tinha uma jovem lá em Atibaia, o namorado dela falou assim para ela, olha, eu adoro chocolate. Ela falou assim, eu não, eu só adoro a Deus. Sai daqui, é óbvio, é lógico, é evidente que aquele menino está falando de adoração cultual. É óbvio que não está falando de idolatria. Ele só está dizendo que ele gosta de chocolate. É tão simples. É isso, é só isso. Ele gosta de chocolate, coitadinho. É só isso que ele quer dizer. Nada mais. Mas ela já viu lá o perigo da idolatria e tal. O que é isso? Aí não é ser um crítico. Aí é ser chato. É pedir para ser chato. É ser aquela pessoa que não dá para conviver. Tanto que ele casou com outra, é lógico. Não fala mais nada. Pessoal, depois dessa aí, tá aqui o cartão vermelho, né? Eu vou casar com quem gosta de chocolate também. Não tem condição. Né? Aqui na fábrica da garota eu não posso ir comprar um chocolate. Quem vai falar que eu sou idólatra? Não, sai daqui. Né? É óbvio que ele queria dizer que ele gosta de chocolate, só isso, nada mais. Então, não é essa postura que eu quero que os irmãos tenham. Claro, é a crítica inteligente. Crítica inteligente. Do homem maduro. Do homem que entende das coisas. Não do homem que quer implicar, encontrar probleminhas. Não. Uma pessoa inteligente, que avalia as coisas com seriedade, com profundidade, que mostra que é uma mente aberta, esclarecida, está em busca não de chatear, mas está em busca da verdade e preocupado em preservá-la. Só isso, nada mais. Muito bem. Vamos ver uma atitude assim em Atos 17:11. Quem vai ler é a Camila. Camila vai ler então Atos 17:11. Veja que interessante o que é a crítica inteligente. Veja o que é a crítica inteligente. Observe, Atos 17:11. Por favor, Camila. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O texto está dizendo que os homens de Bereia eram mais nobres ou menos nobres que os de Tessalônica? Por quê? Qual era a diferença entre os dois? Porque os de Bereia eram mais nobres e não menos nobres. Por quê? O que eles faziam? Olha aí. Olha o senso crítico que eu estou falando aqui. Eles eram capazes de chegar e quando eles ouviam alguma coisa, o que eles faziam? Eles comparavam com a Escritura. Eu até imagino eles se reunindo, que não eram só. Aqueles homens se reuniam e eles começavam a conversar entre si e diziam, olha, realmente é como ele está falando. O que esse homem está dizendo é verdade. Veja,
está em harmonia com o que nós estamos lendo aqui na Escritura. E por isso, eles ganharam a admiração do escritor bíblico. Lucas, quando escreveu Atos, se admirou com essa postura, dizendo, olha que pessoas inteligentes. São críticos, inteligentes, buscam, são zelosos da verdade e comparam o que nós falamos. Por isso são pessoas nobres. E essa postura nós devemos ter sempre. Cuidado. Em São Paulo nós temos um apóstolo, é o 13º apóstolo. Sabia que tem 13 agora? Tem um apóstolo lá. Tem mais? Tem, então tem 14. No Rio tem um também? Bom, tá cheio. Cada dia aparece mais. Vejam, a Bíblia ensina sobre o apostolado, ensina ou não ensina? Como é que alguém se torna apóstolo? Eu chego hoje e falo assim, ai, que dia bonito, hoje vou virar apóstolo. Que dia maravilhoso para eu me nomear a mim mesmo apóstolo. Então eu vou lá, subo lá no convento, vejo aquele belo pôr do sol e eu faço assim, eu me consagro apóstolo. Pronto, sou apóstolo. Ora, é assim? É assim que nascia um apóstolo? A pessoa se autonomeava? Ela se autodenominava apóstolo? Claro que não. Vamos às Escrituras. Vamos ver o que é um apóstolo. Vamos ver como é que alguém se torna um apóstolo. O apóstolo Paulo disse como alguém se torna um apóstolo. Ele disse, eu sou apóstolo não através de homem nenhum. Ou seja, ele ensinou que o apostolado não vem através de mãos humanas. Como não vem? Não vem. Sabem como alguém se torna apóstolo? Diretamente através da intervenção e da nomeação do Cristo ressurreto. Ninguém pode se tornar apóstolo sem ver o próprio Cristo ressurreto em carne e osso na sua frente e receber dele uma comissão, receber dele uma ordem. A Bíblia fala que só existem 12 apóstolos, tanto que a Nova Jerusalém tem o nome dos 12 gravados, não de 13, nem de 14, nem de 15. São só 12. Os números dos apóstolos, o número dos apóstolos é limitado, de acordo com a Bíblia, a 12. Só 12, não tem 13, nem 14, nem 15. Está lá limitado, fechado. E para ser apóstolo era necessário ver Jesus ressurreto em carne e osso e receber dele um comissionamento. Não era a igreja que nomeava ninguém apóstolo. Não era uma igreja que se reunia e dizia, vamos aqui, vamos nomear alguém apóstolo e impor as mãos, não. O apóstolo recebia o seu comissionamento de homem nenhum, mas diretamente do próprio Cristo ressurreto. Por isso eram pouquíssimos apóstolos. Todos eles, morreram no primeiro século. Efésios diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, os apóstolos pertenciam ao período inicial da igreja. No momento em que a igreja estava lançando as suas bases. Foi nessa época que surgiram os apóstolos. A Bíblia fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, apóstolo não é para hoje. Apóstolo só existiu no primeiro século, quando Deus estava lançando as bases doutrinárias, éticas e funcionais da sua igreja. Hoje não existe mais, não necessita mais. Esse tempo passou, essa era passou. A era apostólica, como é chamada na história eclesiástica, acabou. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, cuidado porque existem muitos que se autodenominam, o quê? Apóstolos. E Jesus, quando dita suas cartas no Apocalipse, ele fala, olha, existem pessoas que se autodenominam apóstolos, e é bem-aventurado aquele que resiste e mostra e prova que eles não são coisa nenhuma. Isso acontece hoje em dia? Acontece. Pessoas que se autodenominam apóstolos. O neopentecostal, ele acredita em tudo. Parece alguém fala, olha, eu sou apóstolo. Bom, ok, bom dia, apóstolo. E pronto. Daqui a pouco alguém vai se nomear querubim. Mas eu vou ser arcanjo. Agora eu sou arcanjo, pronto. E assim vai. E o neopentecostal vai acreditar em tudo isso aí. Cuidado. Na minha cidade tem um pastor lá que toda hora do almoço ele vê anjos subindo e descendo a escada. E o pessoal acredita que na hora do almoço, quando ele ora na hora do almoço, os anjos aparecem e começam a subir e descer a escada. Como aconteceu lá com Jacó? Vieram perguntar para mim, o que o senhor acha, pastor Marcos? Eu falei, olha, isso é um perigo. Se um anjo desse tropeça, cai da escada, quebra uma asa, o que esse homem vai fazer com o anjo? Eu não conheço hospital nenhum que vai ajudar um anjo desse aí. Eu dele começar a orar para isso acabar, porque é um risco danado. Uma correria de anjo para lá e para cá, de repente um tropeça, cai lá, estoura uma asa lá, como é que faz um negócio? É claro que eu tenho que ridicularizar um negócio desse, é lógico. O único argumento contra isso é ridicularizar, é fazer rir. Porque é uma coisa tão estúpida, tão idiota, que a gente tem que fazer o pessoal rir disso, ver que nós não temos tempo, não temos tempo para levar a sério e debater uma questão tão estúpida quanto essa. Eu não vou debater com ninguém se Saci Pererê. Saci Pererê, não vou perder tempo provando para mais que não é Saci Pererê. Uma coisa tão estúpida que eu não vou perder tempo com
isso. Agora, vem perguntar para mim o que eu acho dos anjos que sobem e descem a casa do pastor na hora do almoço. Ah, tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Muito bem. Falta de senso crítico. Cuidado, não seja assim. Desenvolva no seu coração uma postura bíblica de comparar o que você ouve com o que a Bíblia diz. Porque os neopentecostais são muito criativos. Cada dia inventam uma coisa nova. Outra ausência. Falta de disposição para aceitar a correção. Olha, gente, como é difícil conversar com um neopentecostal e mostrar para ele o erro dele. Olha, é a pior coisa que há, é você tentar mostrar para o neopentecostal que aquilo que o pastor dele está ensinando está errado. Ele não escuta, não aceita. É como se houvesse uma lavagem fosse feita uma lavagem cerebral. E ele crê que ele é um crente de uma categoria superior. Ele acredita nisso. Que a visão dele, que ele é alguém que é fervoroso. E você, coitadinho, ainda não chegou lá. Então ele se sente superior a você, porque ele é mais fervoroso, o Espírito Santo atua nele, na igreja dele, e na sua não, na sua vocês cantam lá os hinos, é uma igreja que não grita, não faz polichinelo, não faz aeróbica no culto. Então, isso aí, como é que pode, né? Como é que pode você, que é um crente de terceiro escalão, de um nível tão baixo, né, que nem faz polichinelo na igreja, como é que pode você querer me ensinar alguma coisa? Então não aceita de forma nenhuma que você mostre o erro dele. Eu tenho pessoas ligadas à minha família que estão envolvidas no meu neopentecostal. E já me envolvi em discussões prolongadas com essas pessoas. Gente, vocês não acreditam. É a mesma coisa que conversar com uma porta. Não adianta. Não entra na cabeça. Você mostra por A mais B, a pessoa não aceita que está errado. É diferente do crente normal. Crente normal, você conversa com ele sobre algum assunto, quando ele percebe que realmente ele está errado, ele olha e fala, puxa, olha, realmente aqui, essa você me pegou. Mais uma que eu aprendi. Agora você me pegou. Mais um, olha, essa eu não sabia e realmente eu tenho que rever minha posição. Tenho que rever porque esse versículo aqui você me pegou no pé aqui. E ele vai contente, ele vai ficar feliz, ele vai refletir sobre isso, vai se alegrar e vai contar para os outros. Assim é o crente normal. O cristão bíblico, ele vai ficar feliz com isso. Não vai se sentir humilhado, ele não vai se sentir desprezado, não vai sentir que ele perdeu uma briga. Não, nós somos irmãos, somos uma família, nós somos os irmãos. Não é verdade? Somos uma família. É isso que nós somos. E ele vai perceber isso aí. Agora, o neopentecostal não. Ele não pode aceitar de forma nenhuma a correção. Vamos ver agora uma outra leitura aqui. O irmão Ivanor vai ler para nós. 2 Timóteo 3:8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Vejam, o texto está falando sobre dois personagens, Janes e Jambres. Sabe quem são? São os magos lá do Egito. O livro do Êxodo não dá o nome deles. Mas existia uma tradição nos dias de Paulo de que o nome deles, aqueles magos que se opuseram a Moisés, se chamavam Janes e Jambres. E fala o texto que eles resistiam à verdade. E Paulo fala que nos dias dele também essas pessoas eram assim. Elas resistiam à verdade. O que significa isso? Ouviam a verdade e diziam o quê? Eu não aceito. Não é bem assim. Eu vou dizer uma desculpa que o neopentecostal geralmente vai falar para você. E se você usa essa desculpa, cuidado. Se você, quando é confrontado com a Bíblia, você usa essa desculpa, cuidado, que você está abraçando um traço próprio do crente réprobo quanto à fé. A desculpa é a seguinte, ele diz assim quando você mostra a Bíblia, você mostra o versículo, ele fala assim para você, a Bíblia tem muitas interpretações. Ele fala isso. Gente, isso é mentira. Essa mentira o diabo inventou. O diabo inventou essa mentira e nós não podemos acreditar nisso não. A Bíblia não tem muitas interpretações, coisa nenhuma. A Bíblia tem uma interpretação só uma. Quando alguém diz que a Bíblia tem muitas interpretações, sabe o que ele quer fazer? Ele quer dizer que o modo como ele entende, que é um modo livre, ele entende como ele bem quiser, é o modo certo. E que ninguém pode censurá-lo. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quiser. Então você interpreta do seu jeito, Deus abençoe. Eu interpreto do meu e acabou. Isso é certo? Se isso for certo, a Bíblia pode reprovar alguém? Não. Cada um entende do jeito que quiser. A Bíblia diz, não matarás.
Eu digo, bom, tá, mas aqui, peraí, não é bem assim também. Porque, vamos supor, cada um interpreta como quer. Se isso for verdade, por que queremos a Bíblia então? Vamos ter o nosso próprio estilo de vida? E para que é um livro que diz só o que eu quero e que pode ser interpretado das mais diversas maneiras? Isso é errado, é pecado, é diabólico, é satânico. Isso mina a autoridade bíblica, acaba com a autoridade bíblica. A Bíblia deixa de servir para qualquer coisa, não serve para mais nada. Isso não é verdade. A Bíblia só tem um sentido, um só. Existem passagens difíceis? Existem. Mas a maior parte dela, a maior parte da Bíblia, e eu posso lhes assegurar, mais de 90% da Bíblia é muito fácil de se entender. Muito fácil. Muito fácil. Basta uma leitura honesta, normal, mesmo no nosso idioma, e Deus vai mostrar a vontade dele ali com toda clareza. A Bíblia não é um livro cheio de mistériozinhos, cheio de segredinhos que eu tenho que desvendar. A Bíblia é o que? É a revelação. Ora, se é a revelação, ela obscurece ou ela esclarece? Ela esclarece, ela é a revelação. Ela traz à luz as coisas. Ela não lança as coisas na escuridão. Ela não é um livro de charadinhas. Outro dia um aluno perguntou para mim: pastor, aqui está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que quer dizer isso? Eu disse, isso quer dizer o seguinte, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguma pergunta? É simples de tudo. Não há sentidos ocultos. Não há mensagens por trás das palavras, não. Deus não brincou conosco de charadas. Ele não fez isso. Ele revelou a sua vontade. E qualquer um que quiser conhecê-la, basta ler e aprenderá e verá qual é a verdade. Não existe esse negócio de muitas e milhares de interpretação, coisa nenhuma, não. Deus quis nos revelar a sua vontade. Minha filhinha chega para mim e fala assim: pai, posso tomar sorvete? Eu vou dizer para ela: irás, vencerás. Tu voltarás ditosa. Pai, o que você quis dizer? Não sei, mas posso ou não posso? Qual é o meu interesse? É fazer uma charada para minha filha? Não, eu quero orientá-la. Filhinha, tome sorvete sim, mas tome só depois do almoço. O que será que ele quis dizer com isso? Eu quis dizer só isso. Tome sorvete depois do almoço. Não existem mensagens subliminares. Não existem mensagens ocultas. O texto é claro. E qualquer pessoa pode entender plenamente. Não há muitas interpretações, não. O texto diz o que diz e ponto final. Cuidado com essa desculpa. O neopentecostal inventa essa desculpa, porque ele não quer aceitar a verdade. Quando você mostra o texto para ele, ele resiste. Ele fala: não, isso aí depende da interpretação. Cuidado. Não é assim. A interpretação é uma só. A Bíblia diz, por exemplo, um ponto que o neopentecostal se incomoda muito. Você mostra o texto de Tiago que diz, está aí na apostila o texto de Tiago que fala assim, que Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos em fé. Gente, isso aí é um golpe na jugular do neopentecostal. Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé. O neopentecostal não consegue engolir esse texto, mas nem com que suco. Mas não desce, trava aqui. Como é que é? Quem é pobre é rico em fé, mas é o contrário. Quem é rico em fé. Tiago fala, não. Aliás, ricos, cuidado, lamentem-se e chorem, porque Deus vai pesar a mão sobre vocês. Você mostra isso para o neopentecostal, que ele vai dizer? Não, aí depende, né? Tem que ver direito, o texto não é bem assim, tem outra interpretação. Cuidado, não entre nesse jogo. E não seja assim, não seja assim. O neopentecostal tem essa falta de disposição para aceitar a correção. Não seja assim, seja aberto. Mostrou na palavra de Deus que é do modo diferente, do modo como você pensa, seja inteligente, seja honesto, seja verdadeiro, agradeça a pessoa e creia na palavra de Deus conforme ela é. Terceira ausência, vamos ver a terceira. Falta de interesse no estudo bíblico sério e profundo. Gente, o neopentecostal não gosta de estudar. Não gosta. E nem é incentivado nessa direção. Sabe o que ele fala? Ele fala assim para você: a letra mata. Olha, essa é a maior evidência de que ele não estuda mesmo. É a maior evidência. Porque se ele estudasse um pouquinho só, não precisa se esforçar muito não, fosse coisa assim de 10 minutinhos, ele ia descobrir que esse versículo, a letra mata, não está dizendo que eu não devo estudar. O apóstolo Paulo jamais incentivou a negligência intelectual. Pelo contrário, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um grande estudioso.
Era um doutor. Nós vemos na Bíblia os homens de Deus sendo pessoas que se debruçavam nos livros. Nós vemos o autor de Hebreus sendo um homem profundamente conhecedor do sistema cerimonial levítico, sacrificial levítico. Era uma pessoa que estudava profundamente, um erudito. Pelo grego do livro de Hebreus, percebemos que ele era um estudioso, um erudito. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, ele estava velhinho, já de idade. Sabe o que ele escreveu para Timóteo? Timóteo, eu quero duas coisas. Olha, eu estou aqui velhinho, sozinho, abandonado, traz duas coisas. A primeira coisa que eu quero que você traga é a minha capa, que eu estou com muito frio. E a segunda coisa, o que era? Traga os livros, os pergaminhos, porque eu quero fazer o quê? O que ele queria fazer com os livros? Claro que ele queria estudar. Ele queria estudar, estava lá na prisão. Eu quero estudar, eu quero aproveitar esse tempo, eu quero me aprofundar mais na palavra, quero conhecer. É isso, o apóstolo Paulo jamais se insurgiu contra o estudo. Ah, então o que significa a letra mata? Paulo está falando da lei de Moisés. Ele está dizendo, se alguém quiser viver de acordo com a lei, isso vai gerar o quê? Morte. Se alguém quiser viver segundo a lei, isso vai gerar morte, porque a lei de Moisés mata. Quem quiser viver segundo a lei tem que se sujeitar a cada itemzinho da lei. E a alma que viver sob a lei e não se sujeitar a cada itemzinho, sabe o que vai acontecer com ela? Ela será morta. A alma que pecar, essa morrerá. Maldito todo aquele que não guardar cada elementozinho desta lei. Então o apóstolo Paulo fala, se alguém quiser viver segundo a lei, está morto. Porque a lei, a letra, mata. É isso que ele quer dizer. Não está falando de estudar coisa nenhuma. Mas o neopentecostal não gosta de estudar. Ele é contra o estudo. E se você tem uma postura anti-acadêmica, você é um neopentecostal em potencial. Se você é daquele crente que fala assim, não precisa estudar não, o Espírito fala. Cuidado. Em primeiro lugar, Deus se revelou de duas formas ao homem de modo especial. Primeiro, ele deu o seu Filho. Com isso ele quis nos salvar. E qual foi a outra forma especial como ele se revelou? Ele nos deu o quê? E a palavra é o quê? A palavra é um livro. Por que Deus deu um livro para nós? Ora, se eu chego para você e eu lhe dou um livro, o que eu quero que você faça? Eu quero que você estude. Quero que você estude. Se eu acho que você está precisando de um banho, eu vou te dar uma caixa de sabonete. Se eu acho que você está muito magro, eu vou te dar uma caixa de bombom. Se eu acho que você está meio maltrapilho, vou te dar uma calça, uma camisa, não sei. Mas se eu acho que você precisa aprender alguma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um livro. E sabe o que Deus deu para nós? Um livro. E se Ele nos deu um livro, Ele quer que nós estudemos, aprendamos, sejamos pessoas dedicadas à leitura. Se você não é assim, cuidado, você é um neopentecostal em potencial. Porque o neopentecostal, ele não gosta de estudar. Ele resiste ao estudo. Ele não ama ao estudo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Por favor, agora o Eliseu. Eliseu vai ler para nós 1 Timóteo 3,15. Por favor, 1 Timóteo 3,15. Vamos ler. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que a igreja é? É um lugar para fazer espetáculos musicais. É isso. A igreja existe para isso. Lá em São Paulo acontecem reuniões neopentecostais, as moças sobem no ombro dos rapazes. Montam um cavalinho aqui no ombro. Isso é o culto. A igreja é isso. É um lugar de espetáculos, de shows. A igreja existe para isso? Não. O que é a igreja aí? Segundo esse texto, a igreja é o quê? É a coluna e o baluarte da verdade. Ela é o sustentáculo da verdade. É através dela que a verdade se sustenta. Logo, a igreja de Cristo deve conhecer a verdade, estudá-la, defendê-la, protegê-la com a vida. Todo crente deve ser um conhecedor da verdade, um conhecedor de doutrinas, alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 2,15. Por favor, Camila, leia para nós 2 Timóteo 2,15. Veja o que diz o texto aqui. Procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, está vendo aí? Como deve ser o crente? Como deve ser o ministro de Deus? Alguém que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e defendê-la. Uma vez eu estava andando na rua, recebi um folheto de uma igreja neopentecostal muito famosa. Sabe qual era o nome do folheto? Vou dizer para vocês, não vão acreditar. O título dele era assim: não seja um dominador de doutrinas, seja um dominador de Satanás.
Não seja um dominador de doutrinas. Seja um dominador de Satanás. Que estranho. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode vencer Satanás sem a palavra de Deus. Será que é verdade? Como é que eu posso resistir ao diabo para que ele fuja de mim? Não é através da palavra de Deus que eu resisto? Como é que Jesus fez no deserto? Como é que ele venceu Satanás no deserto? Como é que ele resistiu à tentação no deserto? Ele dizia textos de cor, ele conhecia a palavra de Deus e dominando a doutrina bíblica, ele venceu Satanás. Agora essa igreja dizia o quê? Não estude, viu? Não estude. Seja um burrinho, um crente burrinho. Seja um crente burrinho, porque o diabo vai fazer a festa na sua vida, isso sim. Porque o crente que não conhece, o crente ignorante, olha, é um prato cheio para o diabo. Como o diabo gosta do crente ignorante? Porque o crente ignorante não tem elementos para vencer a tentação. Essa igreja incentivava a ignorância bíblica para que as pessoas fossem presas do diabo. Temos que tomar cuidado. Temos que fugir disso. Temos que ser estudiosos, zelosos, conhecer a Bíblia, ler a palavra de Deus, nos aprofundarmos nela, porque Deus não ama negligência e também não ama negligência intelectual. Ele não quer que nós sejamos ignorantes, não quer que sejamos ignorantes, porque a ignorância sempre anda de mãos dadas com uma vida torta. Vamos ver uma outra falta do neopentecostal. O ponto 4 diz uma falta de história de conversão. Chega para um neopentecostal e pergunta assim para ele: como foi que você se converteu? O que ele vai te responder? Eu estava um dia na igreja, aí eu senti um fogo, aqui ó, um fogo. Aí o pastor falou assim: tem alguém aqui com fogo. E eu sabia que era eu. Aí eu comecei a chorar e aquele fogo queimando. Aí eu me converti. Eu nunca mais saí da igreja. Sim, mas eu quero dizer o seguinte: quando foi que você reconheceu que você é um pecador? Isso aí eu sempre reconheci, isso aí desde que eu nasci. Quando foi que você recebeu o Salvador? Colocou sua vida nas mãos dele? Isso aí eu nem lembro, pai. Sempre foi assim. Sempre aceitei. Todo dia eu aceito. Ele não entende essas coisas. Ele não compreende isso. Olha, se você duvida, faça o teste. Você vai ficar assustado. É por isso que no primeiro dia eu disse aqui que essas palestras são palestras missionárias. Sabe por quê? Porque o campo missionário dos crentes hoje em dia é o meio evangélico. Você tem que evangelizar evangélicos. Como é que fica a sigla dessa missão? Missão entre os evangélicos. Missão entre os evangélicos. Porque é incrível como os evangélicos da modernidade são incrédulos. Eles não sabem o que é nascer de novo. Não sabem. Meus irmãos, olha, eu estou falando isso. Eu já conversei com muitas pessoas. E sempre a mesma história. Uma vez uma moça, vocês não vão acreditar. Uma moça disse assim para mim. Eu perguntei para ela se ela era uma crente. Ela disse: claro, eu não falei, acabei de falar para o senhor que eu sou da igreja aí, tal, e falou o nome da igreja. Eu falei: sim, mas eu quero saber como foi que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor quer saber assim, o dia que eu fui batizada? Eu falei: não, isso não me interessa. Eu não estou aqui para ver quando foi. Não. Eu quero saber quando foi que você nasceu de novo. Mas assim, o senhor fala assim, quando eu comecei a ir mais na igreja, que eu me apeguei mesmo. Eu falei: moça, deixa eu te explicar algumas coisas fundamentais. A Bíblia fala que nós somos pecadores, que nós estamos indo para o inferno. Você sabia disso? Nós estamos caminhando para o inferno, que há uma culpa sobre nós, que essa culpa tem que ser tirada. Quando nós cremos em Jesus Cristo e nós o recebemos como nosso Salvador e depositamos somente nele a nossa confiança, a Bíblia diz que nós somos justificados. A nossa culpa é tirada e nós nascemos de novo. Somos novas criaturas, Ele nos transforma, Ele nos santifica. Nós passamos a viver para Ele uma vida de transformação. Isso é um novo nascimento. Eu quero saber quando foi que isso aconteceu na sua vida. Quando foi que você dobrou os seus joelhos e reconheceu a sua condição de miserável, de pecador perdido, de alguém indo para o inferno, precisando de perdão, em que você reconheceu a sua vileza, a sua miséria, a sua desgraça, a sua sujeira, a lama em que você estava e disse: Senhor, me salva, socorre-me, perdoa-me. Quando foi que isso aconteceu? Sabe o que ela me disse? Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Ela disse isso para mim, eu ouvi com esse ouvido bem grande, que a terra de comer um dia. Ela disse isso para mim. Ela disse: pastor, eu nunca ouvi falar disso. Gente, cuidado, porque isso não é só coisa de neopentecostal, não. Eu estou aqui com o salão lotado aqui, e eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Porque o meu objetivo aqui não é apontar apenas, identificar o neopentecostal, mas fazer com que você não seja alguém com o mesmo perfil. Se quando alguém pergunta como foi que você aceitou Jesus, você não sabe responder,
A Bíblia diz, examinai-vos e vedes se estáis na fé. Cuidado, filhos de crente, netos de crente, pessoas que chegaram na igreja e acharam um ambiente gostoso e acabaram ficando lá porque é gostoso. Cuidado. Isso não acontece só no meu neopentecostal, não. Eu estou alertando vocês para isso. Avalie a vida de vocês se há uma história de conversão. Vamos observar aí, 1 aos Tessalonicenses 1, 9 e 10. Quem é agora? Agora o Ivanor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que os livra da ira vindoura. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí é que os Tessalonicenses tinham uma historinha. Eles tinham uma historinha. Ele disse assim, olha, eu ouço falar da historinha de vocês, do modo como vocês se converteram. Eu ouço falar da fé que há em vocês. Vocês têm uma historinha de conversão. As pessoas contam, falam do modo como vocês eram desse jeito. Aí vocês ouviram a mensagem do Evangelho e se tornaram desse jeito. Tem uma historinha na vida de vocês. E isso é fundamental. Eu tenho que ter a minha história. Você tem a sua historinha de conversão? Você tem? Se alguém perguntar para você como foi que você se converteu, você sabe contar uma historinha? Você não pode dizer, eu sempre me converti. Não faça isso. Eu sempre fui crente. Não diga isso, é mentira. Você tem que ter uma historinha também, como os Tessalonicenses tinham. Como o apóstolo Paulo fala que os coríntios tinham. Você tem que ter também. O neopentecostal não tem. Pergunte para ele e você vai ver. Uma outra ausência, uma outra falta. Outra ausência, falta de vida cristã exemplar. O neopentecostal não se preocupa com testemunho. Por quê? Por que o neopentecostal não se preocupa com testemunho? Sabe por que ele não se preocupa com testemunho? Vou dizer por quê. Ele não quer que o mundo pense que ele é diferente. A desculpa é atrair o mundo. Ele fala, se eu agir como um crente normal, quadrado, o mundo vai se afastar. Então, eu tenho que andar bem, eu tenho que me fazer punk para ganhar os punks, entendeu? Então você vê o neopentecostal daquele jeito, né? Ele tem uma linguagem estranha, ele tem um comportamento estranho na rua. Você não consegue detectar diferença entre ele e o crente. Por quê? A ideia dele é a seguinte, eu tenho que fazer as pazes com o mundo para levar o mundo para a igreja. E pior de tudo, sabe o que é? É que ele consegue. Consegue. O mundo adora as igrejas neopentecostais. Adora no sentido de gostar, viu? Só para... O mundo, olha, o mundo admira como o mundo gosta das igrejas neopentecostais. Pega um cara, uma pessoa incrédula, que não quer nada com Deus, e traga na casa de oração. Ele vai sentar aí no banco, ele vai ficar se coçando no banco. Vai virar para cá, vai virar para lá, ficar incomodado, não vai ver a hora de ir embora. Aí você vai chamar ele para ir de novo, vai falar assim, o quê? Não vai dar não, outra hora eu vou. Agora pega esse cara e leva ele numa igreja neopentecostal. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, nossa, que igreja legal. Nossa, é aqui mesmo, gostei dessa igreja. Pastor legal, pastor diferente. Ouvi falar que eles têm uma boate evangélica, uma boate gospel. Olha, sabe o que eu soube? Que aquela igreja tem escola de samba, que vai sair agora no carnaval. Unidos de Cristo aí e tal, vai sair. Tem escola de samba, eles têm tudo. Tem desfile de moda, umas menininhas legal aí e tal. Olha, gostei mesmo, viu? Aquela eu vou. Ali, é lá mesmo meu lugar. Essas pazes com o mundo, o neopentecostal procura ter. Por quê? Ele fala que isso é um método de evangelismo. Mentira. Isso aí só revela amor pelo mundo. Porque isso aí não evangeliza ninguém. Inácio de Antioquia disse o seguinte, a grandeza do cristianismo consiste em ser odiado pelo mundo. O mundo nos odeia. E é bom que seja assim. Sabe o que significa? O mundo nos odeia, sabe por quê? Porque nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, diz João, o mundo nos amaria. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas por que o mundo não nos ama? Porque nós não somos daqui. É por isso que o mundo não nos ama. E isso tem que continuar. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Observe, por exemplo, Tiago 4:4. Eliseu, por favor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto é muito claro. Ele é claro. Esse texto é claro como a luz. Esse texto é claro como o dia, como a luz do meio-dia. Esse texto diz com toda clareza, olha, cuidado. Quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar o quê? Inimigo de Deus. E sabe que palavra ele usa no comecinho? A palavrinha infiéis. Sabe que palavrinha é essa? Adúlteros.
Ele está falando aqui de uma espécie de infidelidade conjugal, porque o crente, ele é casado, ele é a noiva de Cristo. Ele não pode flertar com o mundo, ele não pode paquerar com o mundo, ele é a noiva de Cristo. E Tiago diz, adúlteros, se vocês querem ter a amizade do mundo, saibam de uma coisa, vocês não podem ser amigos de Deus. Se vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Afastem-se disso, saiam do meio deles. O texto diz, nós lemos hoje, lembramos aqui com Silas de um texto que fala, não vos ponhais em jugo desigual com o incrédulo, porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Mas o neopentecostal não, ele dá a mão para o mundo. Ele fala para o mundo, dá-me a mão e meu irmão será. E sai de mãozinha dada. E você não percebe inimizade nenhuma entre o neopentecostal e o mundo. Nós devemos ser simpáticos? Devemos. Devemos ser amigos leais? Devemos. O crente deve ser o amigo mais leal que há. Ele deve ser brando com os incrédulos, deve ser dócil, deve ser fiel nas suas amizades, mas há um limite. A Bíblia diz, segui a paz com todos. Para aí o versículo? Segui a paz com todos e o que mais? E a santificação. Então não é a paz a qualquer custo, não. A paz tem um limite. Quando a minha santificação é comprometida, aí a paz para. Aí a minha amizade para. Mas o neopentecostal não para. Ele segue a paz com todos. Havendo santificação ou não, ele continua seguindo a paz com todos. Com todo mundo lá fora. E isso está errado. Se você acessar um site que existe de uma igreja neopentecostal que faz propagandas aí na rádio lá em São Paulo, quando você clicar lá, sabe qual é a primeira figura que vai aparecer? A Pérez. A Pérez com vestidão até aqui, né? Claro que não. Ela vai aparecer lá, eu não vi esse site, mas me disseram antes de vir para cá, um rapaz me disse que tinha acessado o site, apareceu lá a Pérez. E um jovem ligou para o programa de rádio desta igreja, dizendo, olha, acessei o site de vocês, mas estou escandalizado. Eu vi lá no site a Pérez. E o pastor, o bispo, não sei se era bispo, apóstolo, não sei, né? Mas ele disse o seguinte, nós temos que fazer isso para atrair os incrédulos. Senão eles não vêm. E pior, atrai mesmo. Tanto que em igreja neopentecostal só tem incrédulo. Crentes são pouquíssimos lá dentro. E finalmente, o último item aqui. E esse aqui é algo que talvez sirva para você também. Isso que me preocupa. O neopentecostal tem uma falta de compromisso com a igreja local. Você é assim também? É a nova onda. É a onda neopentecostal chegando na igreja dos irmãos, chegando na igreja batista, chegando na igreja presbiteriana. Falta de compromisso com a igreja local. As igrejas neopentecostais não têm hall de membros. Não tem. Sabe como que é? Um dia é aquela multidão, ninguém conhece ninguém. No outro dia é outra multidão. Ninguém sabe quem é quem. Nem o pastor sabe quem é ninguém. O pastor vê a pessoa hoje, vê outra amanhã, não sabe onde mora quem, não sabe quem é quem, não sabe o nome de ninguém, prega lá, grita bastante, pula bastante, faz ginástica, acaba o culto, vai embora. No outro dia, outra multidão que ele não sabe de onde é, de onde veio, de que buraco saiu. Não sabe. E ninguém se conhece também. E mais, nem interessa conhecer. Sabe por quê? Porque a igreja neopentecostal não exige um compromisso com ela. Não exige. Não há um presbitério, não há um grupo de irmãos líderes que se aproximam dos membros e exortam. Chegam para aquele irmão e falam, irmão, eu tenho sentido a sua falta, você não tem vindo à igreja, como está a sua vida, viemos visitá-lo, você está doente, há algum problema com você, nós queremos orar com você, temos sentido a sua falta. Isso não acontece. Eles não se conhecem. Há um vai e vem muito grande. Há uma rotatividade muito grande. E os pastores não conhecem as pessoas e nem querem conhecer. Estão nem aí. O que importa é lotar o templo. O que importa é isso. Né? É isso que interessa. Não interessa quem é quem. Tá? E por causa disso, então, as pessoas que não querem responsabilidade, as pessoas que não querem seriedade, os crentes que não dão certo em lugar nenhum, sabe para onde vão? Vão para lá. Lá não tem cobrança. Lá ele faz o que ele quer. Ele vai ficar aqui? Aqui, se ele faltar, se ele andar errado, vai chegar um grupo nele, vai conversar com ele. Vai sentir a falta, vai procurar, vai disciplinar se for necessário. Lá não. Então, muitas vezes, essas igrejas servem de reduto para pessoas que não querem responsabilidade com nada. Só querem festa, só querem bagunça, só querem gritaria, só querem baderna, só querem isso. Não há compromisso com a igreja. Lamentavelmente, esse tipo de pessoas nós encontramos também em outras igrejas. Talvez na dos irmãos também. Hoje em dia nós vivemos uma crise terrível. Nós, líderes de igreja, percebemos isso. Algo que nos incomoda bastante. As pessoas não querem mais abraçar
a causa do mestre, e viver para ela, e servir, e se comprometer, não querem isso. Um dia fui pregar numa cidade pequenininha de São Paulo, chamada Mairiporã, pertinho da minha casa. E eu cheguei lá, e um senhor me procurou. Depois que eu preguei, um senhor me procurou, eu tinha falado sobre a importância da igreja, e ele me procurou no final. Falou assim para mim: Pastor Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. O homem que conhece a Bíblia, lê a Bíblia, sabe a Bíblia, é um homem que conhece as coisas espirituais, as verdades espirituais, mas ele não vai na igreja, ele não tem assim aquele envolvimento, ele não vai na igreja. O senhor acha que ele é do diabo? Eu falei, não. Eu falei, esse homem é o diabo. E era ele. Eu falei, esse homem é o diabo. Porque o diabo, ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, ele conhece tudo, mas ele não vai na igreja. Na minha não vai. Tem umas que ele vai todo domingo aí, vai ser até membro logo, né, que está todo dia lá. Né? Na minha ele não vai. Esse homem que você está falando aí, ele é o Satanás encarnado. Porque, sabe como nós provamos se nós somos crentes fiéis ou não? Pelo nosso envolvimento com a igreja. Ah, não, mas eu posso ser crente em casa. Mentira do diabo que ele inventou no inferno e colocou na sua cabeça. Tá, mentira. É a maior mentira, mentira satânica, diabólica, que deve ser rejeitada. Essa mentira estúpida, mentirosa, que você pode ser crente em casa. Isso é balela. Você não é crente em casa coisa nenhuma. Quem não vem na igreja, quem não tem comunhão com os irmãos, não tem uma vida de santidade, não tem vida de compromisso, não é um crente de verdade. Não é, e ponto final. Esse negócio de ser crente em casa é mentira. Mentira. E se você me procurar no final do culto e falar, eu sou crente em casa, eu vou falar, você é mentiroso. E vou falar, e eu vou dizer por que eu vou falar. Eu vou falar que é mentiroso, porque se você está dizendo a verdade, a Bíblia está mentindo. Se você diz que é crente em casa, e isso é verdade, a Bíblia está mentindo. Se você diz que é um homem de Deus, uma pessoa piedosa, uma pessoa reta, uma pessoa santa, e não vai na igreja, então a Bíblia é mentirosa. Vou mostrar por quê. Vamos ver o que diz a Bíblia em 1 João 1,7. Quem vai ler? Camila. Vamos ver o que diz lá? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha para esse versículo aí. Está dizendo a verdade esse versículo? Você acredita nisso? Acredita? Olha o que está escrito aí. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós pulamos bastante quando cantamos. É o que está aí? Se andarmos na luz, como ele na luz está, na hora do louvor a gente chora, sai água dos olhos, a gente fica assim. É isso que diz? Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós só vamos andar de terno e gravata. É o que está escrito aí? Não? O que está escrito aí? Olha direito. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o que vai acontecer com a gente? Isso é verdade? Vamos pensar o contrário então? Se nós não andarmos na luz, o que significa isso? Vivermos em? Se nós não andarmos na luz, não andando com ele, não tendo comunhão com ele, não andando na luz como ele está na luz. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Nós não teremos comunhão com os irmãos. Eu afirmo para você, para qualquer pessoa que me disser que fica em casa e não vem na igreja, eu vou dizer, sua vida tem pecado sujo aí, tem sujeira aí. A Bíblia diz, olha, se você não tem comunhão com seus irmãos, você não está na luz. Lamento informar, mas tem coisa errada na sua vida escondida. Tem alguma coisa suja e podre na sua vida que talvez ninguém saiba, só você. Só você, mas que tem. Isso eu lhe garanto, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela fala, se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Logo, se eu não tenho comunhão é porque eu não estou na luz. A Bíblia não mente. Alguma coisa está errada. Gente, o neopentecostal não tem compromisso com a igreja porque ele não anda na luz. E infelizmente há crentes assim em outras igrejas também. Você tem compromisso com a sua igreja? Não. Isso é mais do que um problema social. Isso é mais do que um problema de relacionamentos. Isso é um problema espiritual. Você não anda na luz. Esse é o seu problema. Isso eu afirmo com toda a convicção, sem te conhecer, sem nunca ter visto você. Eu afirmo, se você não tem comunhão com seus irmãos, não quer ter, vem na igreja de vez em quando, não se envolve, saiba disso. Você não está andando na luz. Essas são as faltas do crente neopentecostal. São as ausências dele. Como é você? Você é assim também? Esse é o perfil do crente moderno, do crente nominal. Olhe para essas faltas, olhe para essas ausências e veja se há alguma delas em você. Se há alguma delas em você, fuja disso. Porque como vimos aqui, através da ajuda dos nossos leitores, a Bíblia condena tudo isso. Seja um crente genuíno, um novo homem, andando na luz para a glória de Deus e expansão do reino verdadeiro. Amém? Queridos, muito obrigado. Abusei da bondade.